Boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou nesta terça-feira que governadores e prefeitos virão à casa na próxima semana. Eles devem debater com os senadores o pacto federativo e a distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Os senadores decidiram que nós precisamos debater o pacto federativo. E o momento é agora. O Brasil está vivendo uma nova experiência. Nós precisamos dividir o bolo da arrecadação. Não é possível os municípios e os estados ficarem com as atribuições e não ficarem com os recursos para as atribuições que foram assumidas ao longo dos anos, inclusive por legislações votadas no Congresso. Então há esse sentimento da redistribuição do bolo arrecadatório do Brasil e o Senado vai se debruçar em relação a isso, porque é um tema que é aguardado por governadores e prefeitos ao longo de pelo menos as últimas 2 décadas. Davi Alcolumbre disse ainda que, se os partidos tiverem feito as indicações de seus representantes, ele pretende instalar até no máximo quinta-feira a CPI de Brumadinho, exclusiva do Senado. Eu ainda não recepcionei as indicações dos partidos, vou ver isso agora, estou retornando e pretendo, se estiverem as indicações feitas, amanhã ou no máximo depois de amanhã fazer a instalação da CPI. O presidente informou ainda que a Comissão Especial do Senado, que deverá acompanhar a análise da reforma da Previdência, poderá ser instalada já nesta quarta-feira, se a Câmara dos Deputados instalar no mesmo dia a Comissão de Constituição e Justiça. Daqui a pouco, às 3 da tarde, a bancada feminina do Senado vai se reunir pela segunda vez para discutir as pautas relacionadas às mulheres que devem ser prioridades na casa. Vamos discutir a pauta das mulheres na casa. Tem projetos que estão dormindo na gaveta há 10 anos, 12 anos. Nós vamos, além desse projeto da pauta, vamos conhecer o calendário nacional e nos dividir para que nós possamos estar presentes em várias regiões para impulsionar, para otimizar, para conclamar as mulheres, para a gente continuar unidas e nessa luta contra a violência. E a pauta feminina deve ser também a prioridade no plenário do Senado. A jornalista Érica Christian, da Rádio Senado, conta quais são os destaques desta semana. Pelo menos 6 projetos da chamada pauta feminina poderão ser votados pelo plenário do Senado nesta semana. O primeiro deles garante às mulheres o direito de prestarem serviço militar obrigatório. O segundo torna crime a importunação a mulheres que amamentem em locais públicos. Aquelas que se sentirem ofendidas poderão, inclusive, pedir uma indenização por danos morais. Ainda na temática feminina, os senadores poderão votar o ressarcimento à Previdência Social por homens condenados com base na Lei Maria da Penha e a reserva de 5% das vagas de empresas prestadoras de serviços para mulheres vítimas de violência doméstica. E venceu nesta segunda-feira o prazo para que os deputados se manifestassem sobre a CPI mista de Brumadinho. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai instalar até sexta-feira a comissão exclusiva de senadores. A CPI contará com a participação de 11 titulares e 7 suplentes, que terão um prazo de 6 meses para investigarem o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A reforma da Previdência está na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decidiu antecipar o debate sobre o tema. Na reunião de hoje, os senadores definiram os especialistas convidados para a audiência pública da próxima terça-feira. O requerimento extra-pauta foi apresentado pelo senador Plínio Valério. Ele lembrou que a reforma da Previdência é o principal tema em discussão no Congresso. Eu acho de bom ouvido a gente discutir essa reforma da Previdência em termos, para nós, até em termos mesmo pedagógicos. Não seria exclusivamente pedagógico, mas até em termos para que nós pudéssemos, senador Cajuru, compreender. Os senadores apresentaram sugestões de outros nomes para serem ouvidos.
ouvidos. E o nome do ex-senador José Pimentel, que já foi ministro da Previdência, foi acrescentado ao mesmo requerimento do senador Plínio Valério. Os senadores lembraram a importância de ouvir sempre pontos distintos sobre cada tópico da reforma. 2 participantes e com essa sugestão que foi dada pelo senador Cajuru, que cada um, ou que os 2 convidados, tenha uma visão defensora da proposta e o outro possa ter também a exposição questionadora. Porque, caso contrário, a gente deixa de alcançar efetivamente o resultado que pretendemos e é o que está como fulcro do requerimento esposado pelo Sua Excelência Senador Plínio Valério. O requerimento foi aprovado e já na próxima terça-feira serão ouvidos 5 especialistas na área. O secretário da Previdência, Leonardo Rolim, o diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, além do ex-senador José Pimentel. A intenção dos senadores é realizar audiências públicas sobre a reforma da Previdência a cada 2 semanas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, será ouvido pela Comissão de Assuntos Econômicos no próximo dia 26. Os temas são o endividamento dos estados e a Lei Candir, que estabelece os ressarcimentos aos estados pela União da isenção do ICMS sobre produtos primários exportados. Abril pode ser considerado o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovaram um projeto com a ideia, que segue para análise dos deputados federais. Também foi para a Câmara matéria que institui a Semana Global do Empreendedorismo, a ser comemorada todos os anos na 3ª semana de novembro. A ideia é usar a data para estimular a criação e divulgação de políticas públicas voltadas para o setor de empreendedorismo brasileiro, que, segundo o senador Jorginho Melo, passa por momento crítico. Dificuldades financeiras para ser empreendedor no Brasil. É coisa para herói. Hoje o micro e pequeno empresário, que representa 57% dos empregos formais do Brasil, 28% do PIB, não é pouco, mas o governo vive enganando, dizendo que tem recursos disponíveis nos bancos oficiais e etc., mas é tudo conversa mole. Os senadores também aprovaram uma proposta que institui o mês de abril como mês de conscientização sobre o Parkinson, uma doença neurológica degenerativa que atinge cerca de 1% da população mundial acima de 65 anos. Trata-se de uma doença típica da terceira idade que interfere diretamente na dinâmica familiar, uma vez que os doentes necessitam de diversos cuidados e de medicamentos indispensáveis. Além disso, o tratamento é de alto custo e requer intervenção especializada, o que torna fundamental a atuação conjunta do Estado e das diversas instâncias da sociedade para o enfrentamento do problema. Nós temos uma população que muito breve chegará a quase 40% acima dos 60 anos. E essas doenças, elas vão chamar a atenção e vão ser muito importantes de já serem trabalhadas no calendário da saúde no Brasil como prevenção. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle aprovou o requerimento do senador Randolfo Rodrigues para que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, seja convidado para participar de audiência pública na comissão. Os senadores querem que ele preste informações sobre as denúncias de uso de candidaturas laranja para desvio de recursos eleitorais. A presença das mulheres com mandato no Congresso Nacional e a participação delas na política. Esse é o tema da entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. Olá! Num ranking de 190 países, o Brasil ocupava a posição número 152 em participação de mulheres no parlamento. A gente vai conversar sobre o assunto com a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, senadora. Você, muito obrigada, porque eu acho que chamar atenção para a participação feminina nas decisões do povo brasileiro, quanto mais visibilidade a gente der, melhor. Senadora, esse dado é de 2017, de participação de mulheres
mulheres no parlamento. Ele é monitorado pela União Interparlamentar, que é uma organização de parlamentos do mundo inteiro com sede na Suíça. Já em 2018, o país ocupava a 32ª posição em 33 países da América Latina e Caribe. Por que isso acontece no Brasil? Olha, todos esses países, a gente sabe que eles criaram cotas. Por exemplo, eu vou falar aqui do México. Era assim como a gente, lá embaixo. Eu tive lá numa reunião de mulheres, que era aquele programa mundial He for She, eles por elas, e elas lá criaram uma lei de cotas, como a gente tentou aqui, mas foi barrado na Câmara, que teria 10% em 3 legislaturas. Isso seria como empoderar a gente, e daí para lá acabaram-se as cotas e elas continuam. O México tem... A lei obrigou 10% de mulheres no mulheres independente da votação. Da votação. Teria que ter 10 mulheres por 3 legislaturas seguidas. E depois acabaria, porque aí foi uma maneira, está aprovada. A própria Argentina já teve. Uma coisa que chama a atenção da gente é, por exemplo, a Bolívia. Quando eu estive em Nova York, no parlamento, na ONU Mulher, o que chamava atenção, por exemplo, eles tinham um problema que a gente não tem aqui. Eles tiveram que criar um instituto para qualificar índias, qualificar as mulheres para poder elas fazerem parte do parlamento. E nós não temos esse tipo de problema. E a participação de mulheres na Bolívia cresceu imensamente, praticamente metade, ou mais da metade. Mais da metade eles cresceram, porque é o seguinte... Todas as nações do mundo reconhecem que se mais de 50% da população são mulheres, se elas não estão representadas é porque a população não está representada. Se você tem aqui 10%, 11% do Senado brasileiro de mulheres, é claro que mais da metade da população brasileira não está representada numa casa de uma importância fundamental como é o Congresso Nacional. Renata, eu sou médica de formação da universidade e eu costumo dizer isso para ver se eu estimulo nós, mulheres com 3 expedientes, entrar na política. O que é que faz você pensar nisso? Eu, como médica, já fui secretária de saúde de uma cidade da Grande Natal, São Gonçalo do Amarante, eu posso ajudar, fazer um trabalho social, mas o meu alcance é muito pequeno como pessoa física. Se você realmente quer ajudar a sua cidade, o seu estado ou o seu país, tem que ser através da política. Essa casa, esse congresso, eu digo que é poder demais. Você faz a lei, aprova a lei. Se o presidente vetar, você ainda pode derrubar o veto. Você diz qual o salário do trabalhador. Você determina com que idade ele vai se aposentar, quantas horas ele vai trabalhar por semana. E diz mais que, às vezes, a maioria da população não observa. Ele diz qual o medicamento, o alimento, ou a vacina que pode ir para a prateleira ou estar no seu posto de saúde para você adquirir comprando ou pelo SUS. Então, é muito poder e se nós não chegarmos a esse poder, com certeza nós nos omitimos de defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. É muita responsabilidade. Eu consideraria a gente não ter esse olhar diferenciado para ocupar cargos de decisões no país. É como se você se omitisse de defender as mulheres desse país, que é mais de 50% da população. E como que mais de 50% da população não representada aqui no parlamento se qualifica, né, e se interessa pela participação política? A gente tem que mostrar. Porque com a nossa legislação hoje a gente não tem uma cota de participação no parlamento. A gente tem uma cota de participação em eleições, né, e recursos destinados a mulheres para participarem das eleições obrigatoriamente já. Que já foi uma inovação ganho, de 2018. Que já foi um ganho, porque botava os 30%, mas era só para completar as cotas. Então, mas não a participação financiava. feminina na Câmara cresceu. Cresceu. A participação feminina deu uma guinada grande. Nós temos 77 agora. Eram 51 na última legislatura. Então, nós temos que fazer um trabalho. E eu costumo dizer, porque fala muito em a gente se empoderar. Claro que a gente precisa se empoderar. Agora, eu considero se empoderar não é só você ganhar bem, ter um salário alto. Nós temos que nos empoderar de conhecimentos.
Conhecimentos é poder. Eu queria só mostrar aqui como é que faz. Por exemplo, a maioria das entrevistas que eu vou dar, eu sei que a violência contra a mulher é algo que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu digo que isso a gente só adquire dia a dia exigindo respeito a partir de casa, com educação, educação e educação. Temos que mostrar essa importância, porque nós, se a gente for analisar, a gente veio dos coronéis. E era comum as famílias querer ter mais homens, porque o trabalho era braçal e todo mundo queria um morador que tivesse mais filhos homens. Então, para a gente quebrar essas barreiras não foi fácil. Agora eu digo que a primeira mulher eleita prefeita da América Latina foi do meu estado, que é Alzira Soriano, foi prefeita eleita de Lages, um município lá do sertão que chove muito pouco, e ela venceu todos os coronéis. Em 1927, quando mulher não era nem autorizada mulher a votar, mas ela descobriu uma legislação lá no Rio Grande do Norte, se candidatou e ganhou dos coronéis. Quer dizer, ela deve estar pensando assim, 100 anos, mais de 100 anos depois, Rio Grande do Norte, o que é que está fazendo que só bota uma senadora e uma deputada federal? Então, mas tem uma governadora também, sim, né? Mas nós foi a primeira mulher a votar no Brasil, foi do Rio Grande do Norte, a professora Maria do Céu de Mossoró. Então, nós temos um pioneirismo nisso, mas temos que crescer muito mais. E eu digo o seguinte, temos que participar. Quando diz, não, é só a parte social. Não, a gente está na parte social, mas eu acho que a gente tem que fazer parte. Tributação. Eu estou aí numa comissão e estou discutindo a reforma tributária solidária, porque nós, mulheres, temos que conhecer, temos que participar dos orçamentos, sim, gente. E é assim que a gente vai chegar lá. Agora, precisamos das cotas, porque está provado no mundo inteiro que se fez cotas. Não estou dizendo aqui, não estou defendendo, até porque eu fui eleita deputada federal e senadora sem precisar das cotas. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, entendeu? Se a gente tiver as cotas por 2 legislaturas, como era a proposta da PEC lá, que a gente perdeu na Câmara, foi engavetada, e depois a gente que andasse com nossas próprias pernas, precisamos disso. E tudo isso começa pela educação. Você vê que quando as coisas dependem de um processo seletivo de concursos públicos, nós já quase nos igualamos. Um processo seletivo para médicos, hoje tem mais mulher do que homens. Mas quando vai para, por exemplo, das universidades, das universidades, nós já são mais mulheres são mais mulheres que homens. terminam a graduação. São mais mulheres que terminam a graduação e nós precisamos, mas esses não são os poderes de decisão. Infelizmente aqui é tudo mais homens, e outra coisa, mulher deveria ter um olhar mais diferenciado. Eu não estou querendo aqui dizer que você vai votar em alguém só porque é mulher. Tem que ter propostas. Mas tem que ter um olhar diferenciado, porque nós vamos eleger sempre os homens e nós precisamos. Aquilo que eu termino dizendo, eu costumo dizer, o fato de não nos candidatarmos, não lutarmos para ter espaço na casa, que é o Congresso Nacional, que define a vida de cada homem e cada mulher desse país, eu considero assim uma omissão. Então vamos vencer tudo isso e vamos nos candidatar e se eleger e dizer, podemos sim. Você vê uma mesa diretora. A maioria, eu quero chamar a atenção para isso. A mesa diretora dessa casa. Uma 4ª suplente, né? Leila. Quer dizer, por que uma mesa diretora sem ninguém? Eu passo nesses corredores aqui, eu vejo um espaço pequeno ainda das senadoras. E dos homens tem corredores inteiros. Então, nós precisamos reverter e precisamos lutar pelas cotas. Nós temos que voltar a isso. Senadora, e como as estruturas partidárias podem ajudar ou atrapalhar, né, a participação das mulheres? Porque a senhora está falando muito do que a mulher tem que fazer, mas existe toda uma estrutura para favorecer ou impedir a participação política que independe da ação das mulheres, né? É isso que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, é como você diz, como a gente está em minoria aqui, quando se formam os blocos, a gente tem minoria. Mas outra coisa que a gente enfrenta, a gente tem nosso partido
Mas tenho a pauta feminina, porque na Câmara eu dizia muito, olha, quando a pauta for de interesse feminino, que não é tão pouco interesse, que é no mínimo para mais de 50% da população, temos que dizer ao partido, com todo o respeito, mas isso aqui eu vou votar com a pauta feminina. Aliás, eu costumo dizer que todos têm partido, mas existe um maior que é o povo, né? O partido mesmo é o povo brasileiro, então você tem que ter muita segurança nisso. Mas eu costumo dizer que eu sou uma mulher de fé. E fé para mim é insistir, persistir e nunca desistir. Isso não é motivo da gente estar quase no último lugar. É motivo para a gente se animar e ver que nós precisamos estar aqui, porque senão é como você diz, as decisões são muito além, passa por cima da gente, a gente não tem esse poder e você vê às vezes o olhar assim, mulher falar de economia, mulher falar de reforma tributária, ele já considera, e a gente tem que correr atrás disso e eu acho o seguinte, a educação, eu queria dizer aqui um exemplo, eu sou filha de um pequeno agricultor, minha mãe costureira e 16 filhos. 8 homens e 8 mulheres. Mas meu pai, que nasceu em 1911, ele tinha um diferencial. Porque mesmo minhas irmãs mais velhas, ele dizia o seguinte, mulher, quando as mulheres antigamente era só para casar, né? Preparavam o enxoval. Papai dizia, mulheres, minhas filhas têm que se formar, que ele dizia, como papai não tinha nem um primário completo, era ter um nível superior, fazer uma universidade, para poder se casar. Isso era uma raridade. Você está entendendo? Para aquela época, minhas irmãs, ele não queria nem ouvir falar que alguém casasse sem antes se formar. Você está entendendo? Então, por isso que eu digo, educação, educação e educação. Respeito que a gente tem que criar todo dia. Pedir à mídia, como vocês, para dar visibilidade, não só no 8 de março, mas nós precisamos disso todo dia. Conhecimento é poder. E com essa visibilidade, a gente protege nossas mulheres da violência, de tudo. Mas temos que ter cadeiras nos locais decisivos. Quantas ministras a gente tem? 2. Aí você vê o seguinte, um país como os países mais desenvolvidos, a Suíça, eles já foram mais longe. O parlamento não existe alternativa, é 50%, os ministérios é 50% e eles estão chegando à iniciativa privada, incentivando as empresas que botam mulheres, porque sabe que nós somos capazes, né? Senadora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.